Interessante que o artigo 599 fala o seguinte, só para a gente complementar a questão anterior, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, aqui foi uma alteração recente que nós tivemos, ou juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público, o Ministério Público não interpôs apelação, ou não interpôs no prazo legal, o ofendido, ou qualquer pessoa enumerada no artigo 31, o CAD, ainda que não se tenha habilitado como assistente. Então, o assistente da acusação aqui, ó, o assistente da acusação poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Qual que é o prazo quando ele não é habilitado? No prazo de 15 dias. Então, o assistente de acusação, ele pode interpor, sim, recurso de apelação. Ele pode interpor recurso de apelação. Mas quando o réu foi absolvido. A questão é essa, o entendimento que se tem é esse, porque se ele foi condenado, ele vai só poder se manifestar do recurso de apelação do réu. Quando o réu é condenado, o réu tem interesse em recorrer. Então o réu recorre e aí sim o Ministério Público e o assistente de acusação se manifesta em contra-razões de apelação. Aí tem interesse. Mas se o réu de início foi condenado, o interesse, o assistente de acusação, num primeiro momento, perde o interesse. Essa é a ideia que a gente tinha que ter nessa questão. Por fim, penúltima questão, salvo engano, questão 51. Caso o querelante proponha, na própria queixa-crime, composição civil dos danos, para a parte dos querelados, a peça acusatória deverá ser, muita calma com essa questão. Minha opinião, o gabarito sai amanhã, independente do gabarito. Muito confusa essa questão. Não dá para saber o que o examinador queria. A questão trouxe poucos dados, passível de várias interpretações, mas vamos tentar esmiuçar e enfrentar essa questão. É uma das questões, a questão mais complicada da prova seria essa, ao meu ver. Bom, então caso o querelante proponha na própria queixa-crime composição civil dos danos. Primeiro, por que eu falo que ela é complicada? Primeiro, caso o querelante proponha. Quando ele falou querelante, eu não sei, não dá para saber se o examinador queria falar de ação penal pública. Pode ser. Condicionada. Se ele estava falando de ação privada, ou mesmo se ele estava falando de ação penal pública, incondicionada. Porque se a ação penal for pública e incondicionada, e o promotor de justiça for inerte, nós estudamos o quê? O querelante poderá entrar com uma ação, a vítima poderá entrar com uma ação, o querelante, uma ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? O querelante ainda poderá entrar com uma ação penal privada, dependendo do crime. Beleza? E poderá entrar ainda com uma ação penal pública condicionada. Ele ofereceu a representação e o promotor ficou inerte. Então ele tem legitimidade de entrar com uma ação penal subsidiária da pública. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, olha o que ele disse na questão. Caso o querelante proponha na própria queixa-crime, aí ele deu uma dica. Ele falou, queixa-crime. Mas a queixa-crime, ela pode ocorrer
nessas três situações: oferece a queixa-crime por uma ação penal privada subsidiária da pública ou uma ação penal privada. Não resolveu o nosso problema. Não conseguimos identificar elementos para resolver a questão. Mas vamos seguir. Então, na própria queixa-crime, o que ele fez? O querelante, ele propôs na queixa-crime dele, que eu não sei de qual ação que é, ele propôs o quê? A composição civil do dano. O que é a composição civil do dano? A composição civil do dano é a reparação do dano. Reparação. É a reparação do dano. É isso que ele quer. Ele quer a reparação do dano. E ele colocou, não sei, esse termo composição civil do dano, para induzir a gente a interpretar como a composição civil dos danos lá da Lei 9.099, das infrações penais de menor potencial ofensivo, no artigo 72 e seguintes, que fala da composição civil dos danos, da lei do juizado especial criminal, a lei 9.099 de 95, que fala da composição civil do dano, que fala que ela ocorrerá. De que forma que ocorre a composição? O juiz oferecerá às partes, na audiência preliminar, a possibilidade de compor os danos. Entendeu a situação? Não dá para identificar no caput se ele está se referindo a esta composição civil do dano, ou se está falando da reparação do dano de uma forma geral, que ocorre, que é possível em todos os procedimentos. E aliás, o réu, ele é obrigado, quando condenado, ele é obrigado a reparar o dano. Com o trânsito em julgado, o réu é obrigado a reparar o dano. Então, a gente tem que enfrentar essa situação com essa questão com essas observações. Poucos elementos ele trouxe, mas vamos seguir. Então, ele propôs a queixa-crime. E na própria queixa-crime, ele possibilitou o quê? A composição civil do dano. Quem? O querelante. O querelante. A vítima. Para a parte dos querelados. E ainda ele falou assim, aqui ele deu uma dica, ele falou, olha, não são todos os querelados que eu estou propondo a composição, a reparação do dano. É só parte dos querelados. Outro item relevante, mas que às vezes acaba confundindo. E aí ele termina: a peça acusatória deverá ser... Bom, o querelante propôs a queixa-crime e possibilitou para a parte dos querelados o quê? A composição civil dos danos. O que o juiz faz nessa situação? O que o juiz faz nessa situação? Ele recebe, letra A, ele deverá, a peça acusatória deverá ser recebida na sua integralidade, por força do princípio da obrigatoriedade. A peça inicial deverá ser recebida na sua integralidade, por força do princípio da indivisibilidade. Ou não, ou a peça inicial deverá ser rejeitada na sua integralidade, por força do princípio da obrigatoriedade. Ou ainda, deverá ser rejeitada na sua integralidade, por força do princípio da indivisibilidade. Ou ainda, a peça inicial da acusação deverá ser suspensa a admissibilidade, aguardando a aceitação da composição. Para eu saber se a peça inicial será recebida de plano, vejam isso, ou será rejeitada de plano, eu tenho que saber de qual tipo de ação eu estou me referindo. Se trata de ação penal pública privada, ação penal pública condicionada ou incondicionada, ou ação penal privada.
Se eu não souber de que tipo de ação se trata, eu não consigo identificar se eu recebo ela ou se eu rejeito. Ou mesmo se fica suspensa a admissibilidade, se existe essa figura, aguardando a aceitação da composição. Vejam que, se tivermos falando da composição civil dos danos, nós temos audiência preliminar. O juiz oferece a possibilidade para que as partes componham. Se as partes se compuserem, se for ação penal privada ou condicionada, qual que é o efeito dessa composição? Eu falei em aula, é renúncia. É renúncia o efeito. Agora, vejam só, os senhores, eu não sei qual é o tipo de ação, então não dá para eu deduzir que ele estava falando dessa composição civil, ou se ele estava falando da reparação do dano. Porque se ele estivesse falando dessa composição civil, eventualmente ele poderia até suspender a admissibilidade, porque na verdade no procedimento da Lei 9.099, ele só vai receber a denúncia depois do que da audiência preliminar. Tem audiência preliminar, aí não houve a possibilidade de composição. Se for de ação penal pública condicionada, a vítima oferece a representação na hora e o promotor de justiça oferece a denúncia oralmente, redesigna a audiência de instrução e julgamento para outra data. O procedimento é esse. Então não descreveu essa situação. Não existe essa possibilidade de suspensão. Não dá para eu concluir do que ele nos trouxe qual seria a melhor alternativa correta. Então essa questão tem que ser anulada. Tem que ser anulada por causa disso, porque não dá para deduzir de nenhuma das alternativas qual seria o procedimento a ser adotado pelo juiz com esses elementos. Simplesmente com esses elementos não dá para saber. Agora é o seguinte, o juiz, tratando-se de reparação de danos de forma genérica, o juiz, tratando-se também de ação penal pública condicionada ou incondicionada, o juiz recebe na sua integridade, por força do princípio da indivisibilidade. Ação penal pública, aplica-se o princípio da indivisibilidade também. Então, não dá para a gente concluir se ela vai ser recebida ou rejeitada ou mesmo suspensa. Faltam elementos. Então, essa questão é passível de anulação. Vamos esperar o gabarito amanhã para eventualmente a gente analisar a resposta, se a banca vai anular de ofício ou não vai anular de ofício, ou mesmo os recursos dos candidatos. Mas essa questão é passível de anulação por causa disso, porque do enunciado não se deduz nenhuma alternativa correta. Beleza? Fechamos a questão 51. Olha que interessante, para complementar a questão 51. Que eu falei, o artigo 104 do Código Penal fala o seguinte: o direito de queixa não poderá ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente. Importará a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-la. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado. Olha, se o ofendido ofereceu a indenização do dano causado, todavia o fato de receber, o ofendido recebeu a indenização, não implica o quê? Renúncia. Então, mas é um artigo que fundamenta ainda mais a situação posta na questão anterior, que ele fala da composição civil do dano como situação que viabilizaria a rejeição da denúncia por uma causa de
uma situação de renúncia que extinga a punibilidade. Então não existe, não dá para ter essa dedução. A lei fala expressamente, ó, reparou o dano, isso não é motivo para quê? Para que ocorra a causa extintiva da punição, da extinção da punibilidade, que é a renúncia. Então, o direito de queixa vai ser exercido nessa situação, mesmo tendo reparado o dano. Ele pode ser exercido. Logo, o juiz não deve rejeitar, num primeiro momento, naquela questão. Então, as alternativas que falam de rejeição por esse artigo aqui, você não pode rejeitar, você teria que receber a denúncia, porque a reparação do dano não importa a renúncia. Beleza? A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime se estende a todos. Outro problema daquela questão. Ele fala que a composição foi só de parte dos querelados. Olha, se estivermos falando de ação penal privada, a renúncia em relação a um importa em relação aos outros. Mas dá para deduzir isso daquilo que ele colocou no cabeçalho da questão? Não dá para deduzir isso. Aí é a problemática da questão. Então, com esses artigos e mais o exposto, a gente conseguiria eventualmente, essa questão é bem discutível e passível de anulação. E o artigo 74 que fala da composição civil do dano. Aí fala assim, ó, tratando-se de ação penal privada, de iniciativa privada ou pública condicionada à representação. O que a lei fala? O acordo homologado, essa composição, ele chamou de composição. O acordo homologado. Se o acordo tem que ser homologado, ele não pode rejeitar também. A renúncia ao direito de queixa ou representação. Então o que acontece? A composição fica sujeita à homologação do juiz. E essa composição, se ela for de ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação, qual que é o efeito dela que eu disse em aula? O acordo homologado acarreta o quê? Olha aqui a renúncia. Esse acordo, porque não houve recebimento da denúncia ainda. O recebimento nessa fase do 74 só vai ser posteriormente. Entendeu? Então não dá para deduzir que ele estava se referindo a esse artigo. Então o examinador confundiu composição civil do dano com reparação do dano e não discriminou os tipos de ação tratada. Então não dá para se concluir do CAPT a dedução das assertivas. Nenhuma delas. Beleza? Por fim, vamos lá. Mais uma questão. Questão 49. Ação penal pública. Na ação penal pública ou Ministério Público. Essa questão é interessante também. Não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso. O Ministério Público não está obrigado a denunciar todos? Diante da incidência do princípio da autonomia? O questionamento é esse. Letra B. Está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso diante da incidência da União? Letra C. Não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso diante da incidência do princípio da indivisibilidade? Letra C. Letra D. Está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso, diante da não incidência do princípio da autonomia. Diante da não incidência do princípio da autonomia. E letra E. Não está obrigado a denunciar todos os envolvidos do fato tido por delituoso, diante da não incidência do princípio da indivisibilidade. Primeira questão é saber se a ação penal pública de titularidade do Ministério Público, se ela é divisível ou indivisível. E em aula eu disse para os senhores que ela é indivisível. Aplica-se o princípio da indivisibilidade.
Mas eu falei, aí até fiz uma observação, é pacífico isso? Não, não é pacífico. Tem discussão na doutrina, que fala que a ação penal pública é divisível. Porque o promotor de justiça pode, no momento posterior, oferecer a denúncia. No momento posterior. Então, decorrência disso seria indivisível. Mas a doutrina majoritária entende que a ação penal pública ela é indivisível. Ela é indivisível. E além disso, o promotor de justiça, tendo conhecimento de todos os envolvidos, pelo princípio da obrigatoriedade, ele tem que oferecer denúncia em relação a todos os envolvidos. Então aplica-se sim o princípio da indivisibilidade, muito embora haja divergência na doutrina, mas pelo princípio da obrigatoriedade, ele tendo conhecimento, ele tem que oferecer. É uma obrigação que ele tem. Oferecer é um ônus que o Ministério Público tem. Oferecer a denúncia. É a defesa do Estado. Se o Estado não age assim, se o promotor de justiça não agir assim, ele está omitindo um dever funcional. Então o princípio da obrigatoriedade obriga ele, como titular da ação, a oferecer a denúncia. Então a questão correta é: está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso, diante da não incidência do princípio da autonomia. Veja, não incidência do princípio da autonomia, ou seja, aplica-se o princípio da indivisibilidade. Ele fez um raciocínio inverso aqui. Beleza? Então, está obrigado a denunciar todos os envolvidos do fato tido por delituoso diante da não incidência do princípio da autonomia. Não é autônomo, ele tem que denunciar todos os envolvidos. E aplica-se o princípio da indivisibilidade. Aí eu trouxe aqui um conceitinho aqui, princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público tem o quê? Tem o dever de ajuizar a ação penal quando houver uma justa causa para a ação penal. Ele tem o dever. E o princípio da indivisibilidade? O Ministério Público não pode desistir da ação penal ajuizada ou de eventual recurso. Princípio da indisponibilidade, ele não pode dispor da ação penal. E por fim, a discussão que nós enfrentamos, o princípio da indivisibilidade. A ação deve ser direcionada a todos os autores e partícipes da ação penal. E aí, por fim, eu fiz a observação que há divergência na doutrina, que afirma o seguinte, pelo qual afirma essa doutrina, que o Ministério Público só deve denunciar aqueles contra os quais pesem indícios de que concorreram para a infração penal. Daí a ideia de que a ação penal é regida pelo princípio da divisibilidade, mas é minoritário esse entendimento. Então a nossa resposta correta é a resposta D. Está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso diante da não incidência do princípio da autonomia. Por fim, a última questão da prova dos senhores, questão 55. A queixa-crime pode ser recebida quando for ofertada. Letra A. Por advogado subestabelecido com reserva de direitos. Por procurador que receberá do querelante os poderes para o foro em geral. Letra B. Por advogado subestabelecido sem reserva de direitos. Por procurador que receberá do querelante os poderes para o foro em geral. Por advogado subestabelecido com reserva de direitos. Por procurador que receberá do querelante os poderes especiais. Letra D. Nos casos de procuração que outorgue poderes especiais. Então, nos casos de procuração que outorgue poderes especiais, vedado o subestabelecimento com ou sem reserva de poderes. Com ou sem reserva de poderes. E letra E. Nos casos de procuração que outorgue poderes para o foro em geral, vedado o subestabelecimento com ou sem reserva
de poderes. A questão também discutível. Eu deixei essas duas questões para o final, porque as duas questões são passíveis de recurso e muito discutível. Por quê? Porque a lei fala o seguinte: o advogado, para entrar com uma queixa-crime, ele tem que ter isso daqui, ó, poderes especiais. E a lei só fala isso. Não fala mais nada. Se ele pode subestabelecer com ou sem reserva de poderes. Aí nós temos dois entendimentos. Se ele subestabelecer com reserva de poderes, se ele subestabeleceu os poderes dele, o subestabelecimento dos poderes, ele recebeu os poderes para entrar com uma queixa-crime. Pela lei, só o advogado com poderes especiais, só ele poderia entrar com a queixa-crime. Mas há essa vedação, vedado o subestabelecimento com ou sem reserva de poderes? Há essa vedação na lei? E a letra C fala o seguinte: por advogado subestabelecido com reserva de poderes. Há essa previsão na lei? Por procurador que recebera do querelante os poderes especiais. Tudo bem, o procurador sim, mas e o advogado subestabelecido? Pode? Vamos lá, o que a lei diz? Aqui, ó, artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Eu coloquei bem grande aqui para os senhores, ó. Procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção dos fatos criminosos, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligência que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. A lei só disse isso, mais nada. Logo, o entendimento literal é que é só o procurador com poderes especiais. Ele não poderia subestabelecer. O entendimento é esse. Se nós tivermos esse entendimento, a resposta correta seria a resposta D. Nos casos de procuração que outorgue poderes especiais. Procuração para quem? Para o advogado. Ó, a questão também não trouxe isso, ó. Para entrar com a queixa-crime. Ao advogado com poderes especiais. Ó, por procurador com poderes especiais. Do jeitinho que ele trouxe aqui, ó. Nos casos de procuração que outorgue poderes especiais. Quem que é o procurador? Geralmente é o advogado. Vedado o subestabelecimento com ou sem reserva de poderes. Se a gente entender que é só o procurador com poderes especiais, essa vedação, há essa vedação. Não há essa previsão da lei. Por outro lado, se você entender que ele pode subestabelecer com reserva de poderes, ou seja, reservando os poderes a ele, a questão C também estaria correta. Por procurador que recebera do querelante os poderes especiais. Então, o procurador recebeu os poderes especiais e subestabeleceu com reserva. Com reserva de poderes. Então, se você entender que ele pode subestabelecer com reserva de poderes, não obstante a lei não falar nada, aí a questão C estaria correta. Mas eu creio que a questão mais apropriada seja a letra D, porque não existe essa vedação. Essa vedação é vedado, não existe essa previsão de subestabelecimento no caso específico da queixa-crime. Então, pessoal, algumas ponderações em relação a essas 10 questões, essas últimas 2 questões passíveis de recurso. E aí vamos esperar o gabarito amanhã, o gabarito oficial. Esse gabarito que nós fizemos é um gabarito extraoficial, mas eu creio que não haja divergência em relação ao que nós colocamos aqui.
Agradeço a paciência mais uma vez, um forte abraço e desejo a todos uma boa prova e que os senhores consigam atingir esse objetivo que é a aprovação. Forte abraço e até a próxima.